Boa tarde, pessoal que está em casa nos acompanhando. Dando sequência ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, hoje vamos iniciar o capítulo 3, as raças adâmicas. Muito interessante. Onde que Kardec trata disso aqui? Nós estamos vendo que é Emmanuel que veio complementar. Então nós vamos lá no Livro dos Espíritos, a título de curiosidade, na questão número 50 do Livro dos Espíritos, a espécie humana começou por um homem só? Responde os Espíritos, não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos. Esse no Livro dos Espíritos. Na Gênese, capítulo 11 da Gênese, item 38, já estudamos, raça adâmica. Vou ler só um pequeno trecho. Segundo o ensino dos Espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou querendo-se, uma dessas colônias de espíritos, vindos de uma outra esfera, que deram nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão. Por isso, Adão, adâmica. E por esta razão, chamada raça adâmica. Quando ela chegou, a terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando chegaram os europeus. Então, quando o europeu chegou na América, já tinha gente aqui. Né? Quando descobriu a América, descobriu o Brasil, já tinha aqui. Então, para nós não tem novidade nenhuma, porque a partir foram iniciando com a população daqui, os espíritos que foram já adentrando o reino nominal, começando a sua evolução por milhões de anos, recebendo outros espíritos também que já vieram, como nós vamos ver, a China já dura mais ou menos 30.000 anos, a civilização chinesa, muito antes de Capela, que nós vamos chegar nisso também. E a Terra começou realmente a desenvolver a partir desse momento. A China antes de Capela ainda? Sim, 30.000 anos. Só que ela ficou fechada. Veio com o mesmo intuito, quer dizer, que os capelinos vieram para cá, para desenvolvimento, ajudar, a China também teria, mas ela fez isso circunscrita só a seu povo. Só para ela. Pessoas, Lao Tse, que já foi de lá, né? E tantos outros, né? Confúcio, tudo foram bem antes deles. Mas tudo tem uma razão de ser, né? Então a Terra sempre está no caminho ascendente. Então, só para ver que Kardec também, nas obras da codificação, ele já cita isso, que a raça adâmica é mais avançada do que aquelas que a precederam, entenderam? Aquelas, outras que já eram. Sobre a Terra, era com efeito mais inteligente, foi ela que levou todas as outras ao progresso. Então, aqueles que chegaram aqui de Capela, podemos dizer então, que o estágio evolutivo, intelectual dos capelinos era muito maior do que todas as outras que já chegaram aqui para ajudar o nosso desenvolvimento, podemos dizer isso aí, certo? Então vamos ver o que começa a dizer o nosso querido Emmanuel. Ele vai definir o que é. Eu acho tão bonita essa primeira parte aqui do livro, que eu não coloquei tudo aqui, mas vale a pena a gente ouvir o que está no livro, só para título de abrir o nosso leque. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são vizinhos, ela na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente de sua família de mundos cantando nas glórias divinas do ilimitado. Vários mundos, então, vários planetas do sistema de Capela. A sua luz gasta, olha que interessante,
A sua luz gasta cerca de 42 anos nosso aqui, para chegar na face da Terra. Tal é a distância. Considerando-se desse modo a regular distância existente entre a capela e o nosso planeta, já que a luz percorre a uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo, dá para vocês fazerem então a distância. Por isso que a distância para o Espírito não existe, não tem distância, não tem. Então é muito, isso aqui é aí que eu falo para vocês, esquece da Terra. O tempo da Terra é um, o tempo espiritual é outro, totalmente diferente, né? Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram lá no sistema. Como aqui o sistema solar nosso, é o sistema solar. Sistema de Capela, constelação do Cocheiro, sistema solar aqui. Tem os planetas aqui, Marte, Vênus, Júpiter, tal. Uns, como aqui no sistema solar, já são mais avançados que a Terra. Naturalmente, Júpiter, por exemplo, é o mais avançado, segundo os espíritos. É a mesma coisa. A Terra ainda é o carretão. Somos aqueles que tem que chuchar para ver se vai, né? Aquele que a professora tem que ajudar na nota lá para passar de ano, senão não consegue. Então está acontecendo, então é isso aí. Então quase todos os mundos já se purificaram física e moralmente, lá em Capela, Cocheiro. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, dando uma cutucada de nós, né? Comendo carne humana. Olha aqui, ele é sutil, bonito lá. Ainda o atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta, feliz, aquele churrascão, né? Bonito, final de semana, se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas da sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Deixou-nos desse tamanhinho, né? E passado todo esse tempo, né? 1938, quantos anos faz que Emmanuel trouxe para nós aqui? Continuamos as guerras, 2021, uma guerra, começou por poder, querer tomar o poder, dividir a Ucrânia, pegar a Ucrânia, levar não sei que interesses tem, não interessa, eu acho que nada como o diálogo para resolver tudo, a diplomacia, tudo isso, mas o orgulho não deixa, é o grande orgulho, então levanta o nariz e fala, o meu país é o melhor de todos, é o maior de todos. Vou tomar o outro lá. Mas nós já vimos pela história, eles desconhecem a história, que todos os reinos, os poderes, têm o início, meio e final. Nós vamos estudar aqui o Império Romano, Roma. Era um império onde o sol nunca se punha. Nascia no lado, morria no outro. E acabou. Então, tudo isso é bobagem. Então, gente, para a gente notar. Então, resumindo, para a gente entender, Capela, então, localiza na constelação do Cocheiro. 42 anos para a luz chegar aqui, a 300 mil quilômetros por hora. Segundo. Se fosse por hora já estava bom demais, né? Se for segundo. Então, vários planetas acompanham Capela. Quase todos já se purificaram. Então, Capela chegou naquele ponto, né? Então, do sistema de Capela, vamos pensar assim, comparando com o sistema solar nosso, sistema de Capela, né? Então, há muitos milênios, a gente tem que colocar isso de uma forma bem natural. Há muitos milênios, um dos planetas de Capela, muito semelhante à nossa Terra, muito semelhante, alcançou o ápice da sua evolução. Quer dizer, chegou naquele ponto que já precisa mudar de patamar. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. A Terra de primitivo passou para de provas e expiações e agora está chegando a hora de mudar, ascender mais um degrau, que é a expiação. É
a evolução espiralada, né? Sempre espiral, vai indo e vamos seguindo em sempre, né? A gente não pode esquecer que a Terra está seguindo o mesmo destino. Olha a similitude das coisas. Em algum ponto, algum planeta teve o que nós temos hoje, precisou mudar, e aqueles que não conseguiram acompanhar o desenvolvimento moral, não intelectual e material, moral, tiveram uma oportunidade de virem nos ajudar aqui a nossa evolução. Para eles, seria, entre aspas, um castigo poder comparar, porque eles tinham tudo lá, maravilha, como nós aqui temos hoje, todo esse conforto, né? Tranquilo, alimentação boa, temos tudo que o mundo nos dá, energia elétrica, computação, tudo aí, a comunicação, internet, tudo. De repente, você vai para um lugar que não vai ter luz elétrica, não vai ter a roda, de repente não vai ter, para você começar. Então vai dar aquele banzo, né? Que é aquele saudade que o negro tinha da África, né? Aquele banzo que morria às vezes até de tristeza, né? Aquilo é que dá aquela melancolia de não saber por quê que está aquela situação. Uma espécie de vazio, né? Vazio. Porque assim, eles também têm esse véu de esquecimento como nós. Tudo normal. Mas deve ser esse vazio que há... Mas essa melancolia nós temos também. Por quê? Porque às vezes nós tivemos uma condição muito boa numa encarnação, estamos agora numa encarnação expiatória ou provacional dura, que de vez em quando a gente não sabe como, vem do nada aquela melancolia que você não sabe do que. Não é nada pessoal, nada que está acontecendo. Acho que todo mundo já passou por isso. Aquela, meu Deus, como diz eu, que eu não sei aonde. Exatamente. Então, você tem tudo, mas não O que eu estou bom, fazendo mas tá aqui? faltando alguma coisa. Essa melancolia. Agora, essa melancolia aqui de um século. E uma melancolia que dura 10 mil anos, 5 mil anos, você vai ficar longe daqueles seus afetos que um dia você vai encontrar. É exatamente isso que a gente procura trazer para as pessoas, a importância do dia de hoje que nós estamos vivendo, independente do que nós fomos ontem. Não adianta. Ontem é ontem, acabou. Eu tenho que redimir o de ontem e acertar daqui para frente. E não posso ficar preso lá no ontem. Se eu ficar preso também eu não vivo. Né? É isso que a gente tem que ver. Então, a gente não pode esquecer jamais da lei do progresso, que é universal. Ou multiversal, vamos falar assim, que é todo o universo, o multiverso, tudo progride. Sempre. Esses buracos negros que existem aí, que você vê, que fala, tudo vai, que está povoado de outras, tudo. Essa evolução constante, quer dizer, nunca vamos parar, né? Que rege o universo. Então, a lei do progresso vai. Então, a Terra está num pleno processo de transformação, né? Vamos caminhando para o mundo regenerador. Isso é um fato que não podemos esquecer. Por quê? Porque a espiritualidade já está trazendo para nós, contando o que já está ocorrendo. Vários médios sérios, pipocando em vários no mundo. O próprio Kardec na Gênese, já trata lá no capítulo 18, dizendo o sinal dos tempos. O próprio Cristo já disse lá em Mateus 24, a respeito do final dos tempos, que essa mudança. Então, entende-se como o final dos tempos o fim do mundo, mas não é. É a mudança transformadora que vai ocorrer. Então, isso aí é um fato. Então, nesse planeta de Capela, a história é essa. Uma parte dos seus habitantes que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta, principalmente no campo da moral. Esse é que pega. É o que está pegando no Brasil, no mundo. Moral. As pessoas estão brincando com coisas sérias, achando que isso aqui é tudo aqui, vamos aproveitar, tirar todo o bem possível de tudo, tirando tudo sem olhar que estou te magoando, que estou pisando isso, pisando aquilo. O que importa é minha família, estamos abastecidos sob todos os pontos de vista. E aí, que
está uma exacerbação do orgulho, que é o que nós precisamos combater. É o orgulho. Por que eu quero tudo? Por que eu tenho que ser o melhor, o maior? Por que eu engano as pessoas para conseguir algo aqui na Terra que não vai acrescentar nada na minha moral? Então, é essa parte da moral que precisa ser trabalhada mesmo. Quando a doutrina fala que a transformação moral é o fundamento da doutrina, é o fundamento da doutrina. É a transformação moral. Fundamento. É o maior fundamento da doutrina espírita. Não é as comunicações mediúnicas, não é assistência social, nada. É a transformação moral. É ser espírita, né? Você falou segunda vez. Exatamente. Ser Eu espírita. fiquei muito feliz. Então, é isso que é importante a gente entender. Mas, por que estudamos? Exatamente para ver esses exemplos que já ocorreram lá, trouxeram para nós, que veio, para que seja proporcionado um despertamento para a gente. Ainda dá tempo, gente. Ainda dá tempo desse despertamento. Precisamos despertar para isso. Kardec explica para a gente como viver no mundo. Tem aí no Evangelho, o homem no mundo. Vamos viver bem, usufruindo de tudo que o mundo nos oferece. Mas que seja um meio e não o fim. O objetivo final não é esse. Porque o progresso intelectual vai chegando, é lógico. É progresso também, só que tem que ser os dois pés, moral, intelectual e material, não é verdade? Então, esse grupo, milhões de pessoas, bilhões, não sabemos quantos, se vieram só para a Terra ou se foram para outros orbes também não sabemos. Um grupo veio para a Terra, mas não é só a Terra que estava no mesmo jeito. Então, vamos abrir o leque. Então, a mesma coisa a Terra aqui. Vamos todos para o mesmo mundo? Não sabemos. Muitos mundos no mesmo nível. Aí sim, no mesmo nível. Aí sim, que a gente tem que entender. Então, esse pessoal representava um obstáculo para o desenvolvimento moral daquele planeta. Estava atrasando. Você está correndo e a coisa está te puxando para trás. Não. Vamos chegar. Chegou o momento. Então, os habitantes lá já tinham conquistado a piedade, já estavam olhando mais, outras virtudes, já era a coisa natural das pessoas, e já estavam praticamente dentro do mundo regenerador lá. Assim, o que aconteceu? Como Jesus trabalha em equipe, né? Lógico, ele faz parte de uma grande equipe do universo, uma grande equipe, e ele como representante, né? Como o guia, nosso guia, modelo e guia da Terra, ele foi às grandes comunidades espirituais dos espíritos puros, todos se reuniram e resolveram que não podia, que esses espíritos que estavam atrapalhando o progresso, não poderiam mais continuar. Teriam que ser remanejados. Pronto, pacífico. Temos que observar, então, podemos esquecer que esse remanejamento foi feito aos poucos, como já está sendo feito na Terra. Já está sendo feito. Muitos estão desencarnando, já não estão indo nem para o umbral daqui, nada. Hora de separação do joio do trigo. Não tenha dúvida. Cláudia, eu posso falar uma coisa? Pode. Eu vi uma palestra no YouTube sobre a separação do joio do trigo, que é uma passagem do Evangelho. É. E eu achei tão interessante porque essa separação do joio e do trigo se aplica aqui e agora. Sim. Isso que você acabou de falar. Isso. Já tem espíritos que desencarnam e são recambiados para outros lugares. Já. Então, é como se tirasse o joio, certo? Daquele campo que está ali misturado. Sim. Pega aquele joio, eles são enfeixados, né? Amarradinhos. Isso. E são levados para outros lugares. É.
Eu achei tão interessante porque é uma passagem. É uma passagem bíblica, é de evangélico. Não é? Mas Sim. eu achei interessante porque situou uma situação de agora. Não é? Enfeixar esses espíritos que já não tem mais condição de ficar por aqui. Enfeixar é como se fosse amarrar, não é? Com o joio que não é legal. E foram recambiados para outros mundos. André Luiz Ruiz tem um livro que já conta disso, um dos últimos livros dele, pelo espírito de Lúcius, já dizendo que existem tipo de naves, vamos fazer assim, não naves materiais, mas quintessenciadas, que recebendo esses espíritos já estão, a hora que enche, por exemplo, um transatlântico, vamos pensar que fosse um transatlântico, vão embarcando esses espíritos já em estado cataleplético, né? Estão tudo adormecidos, esperando. Encher, quando encher, vai. Já são recambiados. Então ele diz aqui, ó, assim, uma constante. Outros espíritas dizem que a regeneração, já o processo de transformação, começou na época de Kardec já. Tanto que ele fala muito no presente, dizendo aqui, vai acontecer, você vê que ele não está falando, está acontecendo, não vai, no futuro, está acontecendo essa mudança. Exatamente, a renovação veio por isso. Veio postulado e acelerada já a partir de praticamente de 100 anos de Kardec, que foi realmente na década de 45, 50, que começou com a abertura dos umbrais para dar oportunidade para todos aqueles que ainda a oportunidade de continuarem na Terra. E muita gente tinha desencarnado por causa das guerras napoleônicas. Sim, também. Napoleão na época. Isso. Isso provavelmente influenciou muito Kardec também, porque ele nasceu no meio da guerra. No meio da guerra. Não, ele fez a codificação no meio da guerra. Napoleão estava bombando. Né? Eu nasci no meio da guerra. É isso aí. Então, o que acontece? Muitos do que nós desencarnarmos aqui, já não iremos reencarnar aqui na Terra. Muitas pessoas. Não vai ter um dia D, que, de todo mundo que morrer agora, não. Vai ter mutirão. Mutirão, não vai ter. Então, já está correndo. Por quê? Porque o nosso HD espiritual já está sendo monitorado. Esse aqui vai ter que mudar mesmo, porque nem tem professora, não dá para mudar mais. Já tem que mudar de colégio, não tem como. Já passou em todas as professoras e ninguém deu conta dele. Então, tem que sair. Vai ser expulso. Então vamos falar bonitinho, vão ser remanejados. Para não ser tão muito incisivo, né? Então, e a Terra estava precisando, por quê? Porque estava marcando o passo. O desenvolvimento do ser humano, então, que foi colocado simples e ignorante, estava indo devagarzinho, a passos de tartaruga. Foi mudando, a complexão física foi melhorando, não tenho dúvida. Começaram, era quase símio mesmo, né? Lembra no estudo que nós fizemos, né? Braços longos, encurvado, cara muito feia. Foi purificando. Quando chegou no Homo sapiens sapiens, que já estava praticamente, já estava estruturado o que nós somos hoje. Estava bonito. Já. E comparando com o primeiro lá, estaria um Mr. e Mrs. É bonito para o nosso conceito de beleza hoje. É muito relativo, né? Porque hoje o conceito é só a magra, mas no século passado as magras não tinham nada. Eram as gordinhas que mandavam, né? E o homem gordo de barriga era sinal de, né? Fartura. Então, como a Terra já estava naquele estágio evolutivo do qual os espíritos seriam importantes para o progresso, veja bem, não conhecia nada,
era extrativista, não plantava praticamente nada, não sabia o que plantar, como plantar para sobreviver. Então, tinha que vir alguém com uma tecnologia melhor, não tenha dúvida, né? Para ajudar no progresso científico e talvez moral também. Mesmo esses chegando ainda com atraso moral, aqui eles iam achar alguns piores ainda, que eram praticamente, viviam como se fosse quase que saindo um pouquinho do instinto, mas o instinto está dominando bastante ainda, né? Bem chucro ainda os que moravam aqui, né? É aqueles que a gente vê nos desenhinhos, né? Que o homem pegava aquele pau e batia na cabeça da mulher e arrastava pelo cabelo, né? Na pré-história. Você está falando aquele desenho dos Crudes. Crudes, exatamente. É mais ou menos isso. É. Os Crudes são os habitantes daqui, de repente chega um rapazinho lá e É. tem capela. É. Cheio de ideias novas, isso é um transformando filme? tudo. Não, é um desenho animado, é uma delícia esse desenho. Acho que tem na Netflix, chama Os Crudes. Analisa, você tem na Netflix, tem. É uma delícia. É basicamente, passa na pré-história. Passa na pré-história. Que vivia aquela vidinha sem progresso. Sem progresso. Né? E de repente eles encontram um rapazinho que está cheio de ideias novas e que leva eles para um mundo maravilhoso. Bacana. É muito interessante. É um desenho brasileiro? Não. Mas é dublado, você assiste. É dublado, muito bom, muito bom. Então, esse espírito foi decidido então que esses espíritos, né, fossem apresentados a Jesus, que era o governador e co-criador do nosso planeta. Então ele foi conhecê-los. Nessa reunião, falou: aqui está o governador, para onde vocês vão morar. Então, vamos ver aqui, vamos apresentar para vocês. Ele vai mostrar para vocês O que vocês vão fazer o que lá? vocês vão fazer lá, né? Então esses espíritos não foram largados aqui, jogados aqui. Não, eles foram de modo algum. Sempre, eles não foram exilados, jogados, porque o exílio, subentende, você joga lá e se dane, se vire. Não. Eles foram remanejados para crescer e purificar. E tiveram apoio, sim. Aí, a equipe de apoio vem junto também. Então, os que forem exilados, ou melhor, remanejados da terra, não estarão sozinhos também. Espíritos de escola, às vezes, vão acompanhá-lo. Gente, quantos espíritos puros, bons, nós tivemos na terra, que vieram? Desde os profetas lá, do Velho Testamento. Temos ainda. E sempre, né? Aqui vai falar de Lutero, né? Do muçulmano lá, como é que ele chama? Maomé. Todos esses foram enviados para nos ajudar. De alguma forma, nos ajudaram. Então, é isso aí. Então, vieram com esse objetivo. Foram intuídos? De repente. Muitos não conseguiram? Não. Por isso que eu recomendo, um dia que vocês puderem ler, adquirirem. São 7 volumes, parece, ou 8 agora, né? A Saga dos Capelinos. É um autor brasileiro que faz? Não tem. Eu não tenho, o meu está parado a coleção, porque a dona Marilda, que estudou conosco aqui, ela me deu, mas ela tinha só do terceiro em diante. Eu tenho 5 livros, falta 2. Mas falta o começo. O começo. E é interessante. Fala dessa miscigenação de raças, como que eles faziam para combinar os cromossomos para dar certo e não dava certo, acertar. Porque veja bem, olha para vocês verem. O perispírito deles já era muito mais purificado do que daqueles chucros aqui, os crudes daqui. Então tiveram que se adaptar também para fazer essa miscigenação, esse cruzamento de raças, tá? Um com o espírito, já um perispírito melhor, com o perispírito daquilo ali. Então, nessa conta que a engenharia genética do espaço foi trabalhosa. Nem sempre que fazia. O que a gente entende nisso? Que muitos daqueles abortos espontâneos que com certeza tiveram, de seres deformados às vezes, era exatamente isso. A falta de conexão dos perispíritos.
ainda, que tiveram que dar um trabalho. Deve trabalho para ir adaptando, e aí chegando, reencarnando, já ir purificando. Isso eu estou dizendo dos primeiros. Depois, à medida que foram na sequência. E a diferenciação das raças. Das raças que nós vamos chegar. Raça amarela, raça Isso nós vamos chegar. É uma delícia. Os americanos também já estavam aqui, né? Antes. Vamos chegar. Não. Vamos chegar. Vamos, calma. Não vamos nos apressar. Temos muito tempo. Então, gente, estou na Gênesis, né? aí surge aquela que aqui não está, subentende, mas todos nós já ouvimos falar da teoria dos anjos decaídos. Você já ouviu falar? Já. Então eu trouxe. Lúcifer. Então, vamos contar essa história, jogando Capela na história, para a gente entender, né? Então, os espíritos que vieram de Capela, apesar do atraso moral, né, tinham um profundo conhecimento de matemática, astronomia, escrita, engenharia, arquitetura, navegação, agricultura, entre outros. Eles eram hábeis. Só não tinha parte moral. Vamos ver aqui agora como é que nós estamos? O nível deles. Conhecimento, nós temos tudo isso aqui na Terra, tudo que foi feito aqui, top. As pirâmides. Top. E os que criaram a bomba atômica aqui? A bomba de hidrogênio, os mísseis, tudo fantástico. Mas a inteligência nunca acompanha mesmo. Lamentavelmente. Não, só nos mundos mais evoluídos, né? É um trabalho de formiguinha. Vamos indo devagarzinho. Mas é aí que eu acho que é bonito, gente. Porque se fosse só bater varinha de condão, não tinha graça. Não tinha mérito. Qual é o mérito de ter? Por que deixar todo mundo bonitinho, já sabendo de tudo? Fazer o quê, então? Que ociosidade seria isso? Não tem que ser devagar e sempre, né? Então, foi de suma importância esse pessoal chegar para o nosso desenvolvimento. Vale a pena ver. Então, já nessa época, Jesus e sua turma, sua equipe, né, ainda trabalhavam na manipulação dos fluidos para aperfeiçoamento dos corpos dos humanos que habitavam o planeta naquela época. Estava trabalhando também, melhorando já a melhora de lá, ou talvez uma adequação do perispírito capelinos, e já também trabalhando a melhora da turminha daqui, dos clubes daqui, para eles seguirem adiante, né? Então isso aí, desde aquela época. Gente, Jesus, que maravilha, gente, esse espírito. E ainda aqui hoje brigando, deixando essa turminha ensandecida, ainda brigando por nada, brigando em nome dele, ainda tem. Sim, isso. Como é que faz? E ele tem uma paciência, tem um amor, gente, por nós, que é impressionante. Só que fala, gente, eu vou amá-los do mesmo jeito, mas vocês vão amar vocês lá na roça, vamos dizer a rocinha, sem luz elétrica, sem nada, eu vou dar apoio para vocês, mas vocês precisam acordarem para a vida. Faça a sua parte. A verdadeira vida. A vida aqui. Gente, as pessoas acham que aqui é o suprassumo. Tudo tem que ser em função da terra, daqui. É esse o grande problema nosso. A não separação da matéria do espírito ainda. Nós achamos que isso aqui é o suprassumo. Não é verdade? Então, esses espíritos foram remanejados de Capela, que ajudaram nas últimas experiências de aprimoramento dos caracteres biológicos das raças humanas. Caracteres biológicos das raças humanas. Pode ser aqui, pode ser o que eu... As raças negra, amarela, branca, tudo certinho. Calma lá. Então, tudo isso aí, a mão espiritual está aí, tudo tem uma razão de ser. Então, do povoamento nós vamos ver. Os continentes eram tudo junto, nós já vimos isso aqui. Então, saía de lá, caminhava, andava e já estava aqui. Quem que trouxe os índios para cá, para o Brasil?
Quando chegaram aqui os europeus, para eles aquilo ali era Deus que está chegando. Quando Pizarro chegou lá no México, aquele povo lá, tomou tudo o dinheiro, o ouro deles. Por quê? Porque acharam que era Deus. Que eles nunca tinham visto um branco na vida, com aquela imponência, aquelas armaduras chiques, tudo, das águas. Aquilo eram simples ignorantes. É isso. Então, foram espoliados, tudo certinho, tudo em prol do desenvolvimento. Então, a mesma coisa que aconteceu, né? Então, esses últimos ajustes, né, perispirituais, foram necessários para que os espíritos vindos de Capela pudessem reencarnar, pois eram espíritos mais evoluídos em termos científicos e necessitavam de um corpo mais adequado, mais ou menos similar ao deles. Quer dizer, os daqui também vão, nós, quando formos para o mundo ainda primitivo, vamos precisar de um corpo mais ou menos similar ao nosso perispírito, porque o perispírito já está criado, está pronto. Então ele tem que se adequar. Como se adequa, né? Normalmente. Então, sabemos que os primeiros humanos surgiram no continente africano e foram caminhando, se espalhando, fugindo das adversidades em busca de abrigo e alimento. Alimentos, é o que você falou, os primeiros os nativos, eles andavam. Por que eles andavam, gente? Procurando comida. Comida. Porque eles não plantavam, não tinham conhecimento, eram extrativistas, tiravam da natureza. Muitos morriam porque comendo ervas daninhas que não sabiam. Diga. Eu vou voltar para os crudes. O que está acontecendo lá no filme? O mundo não está se abrindo? Se modificando? Ué. Que era isso. Exatamente. Para a gente ver que as coisas... Então eles fizeram a parte deles. Povoaram a América, a Oceania, tem lá ainda, né? Lá na Austrália, ainda tem lá povos bem atrasados ainda, né? Aborígenes. Tudo bem. Na época que os espíritos de Capela vieram para cá, na época que eles chegaram, o máximo que os primeiros homens chegaram foi o norte do continente africano e a Ásia. Máximo, que era o mais perto ali, né? Agora, com essas almas vindas de Capela, foram divididas em 4 grupos. Isso aqui é muito interessante. 4 grupos. Chegaram aqui. Os arianos ficaram no Planalto iraniano. Povo que deu origem às raças grega, celta, itálica, ibérico, europeus e persas, os egípcios, israelitas e indianos. Foram esse berço natural. Enviados para as principais regiões onde os povos primitivos haviam se estabelecido, o que também ajudou. Olha só, os povos primitivos já estavam estabelecidos. Imagina uma aldeiazinha lá, um foguinho, lá chegou de repente, outros chegaram fazendo a miscigenação com aqueles primitivos ali e começaram. E aí começou a história das raças, que nós vamos ver devagarzinho, sem muito atropelo. Então, o que diz aqui no nosso resumo? Fala do sistema de Capela, né? Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, uma grande estrela situada na constelação do Cocheiro, cuja luz gasta 42 anos para chegar à Terra, atingir a culminância de um dos seus ciclos evolutivos. É um fato. Alguns milhões de espíritos rebeldes ali existiam, no caminho da evolução geral, dificultando o progresso e foram localizados na Terra, reencarnando aqui como descendentes dos primatas. Como se fosse a partir não uma sequência evolutiva dos primatas. Isso é muito importante não misturar. Não é dizer que, tanto é que os primatas continuam do mesmo jeito, e não vão... E entre eles, naturalmente, não vai virar homem, né? Tem a sequência natural, né? Então, esses grandes, os 4 grandes povos que nós vamos ver aqui da frente, o que diz aqui? Ascendente das raças brancas, Ásia, tudo que eu falei está aí, né?
Grande porcentagem deles, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade após muitos séculos de sofrimentos expiatórios, enquanto outros permanecem ainda na terra nos dias que correm, em virtude do seu elevado passivo de débitos. Muitos capelinos voltaram. Por exemplo, a grande maioria dos egípcios, que era uma cultura fantástica que tinha, que eram os mais evoluídos, aqueles egípcios que moram lá hoje não tem nada a ver com os primeiros mais. Cumpriram e partiram. E outros grandes povos também. Agora, ficaram aqui esses espíritos endurecidos, que hoje ainda, muitos, agora abri um leque para a gente comentar, muitos desses espíritos, muito sábios, né, denominados magos negros, ainda continuam aí na Terra, mas não encarnados. Eles não reencarnaram. Eles teimaram esses ruins que vieram de Capela. Encarnado, provavelmente não tem ninguém mais. Encarnado pode ser que tenha. Tem. Pode ser um de nós. Não, encarnado de coisa ainda tem. Olha lá, muito aqui, está dizendo aqui, ó, muitos ainda continuam na Terra. Mas esses que não encarnaram, não reencarnaram desde o primeiro, continuam nas trevas, em lugares abissais, influenciando o que está ocorrendo aqui. Esses são os espíritos que não querem, eles não querem reencarnar, eles querem continuar, mas eles já foi determinado. Jesus, quando Jesus morreu, né, desencarnou, ele foi dito que desceu aos infernos, desceu ao umbral e disse, falou, todos vão passar pela terra e vão ter que ir. Então, eles estão acuados, eles estão fazendo, promovem as grandes guerras, fazem tudo. Por quê? Para atrasar a Terra, a evolução da Terra. Mas esse atraso chegou no ponto que não vai ser possível mais. Eles vão ter que reencarnar e não vão ser na Terra mais. Então agora vai ser o reencarne compulsório em um mundo. Vai acabar o umbral, né? Porque eles eram muito inteligentes, tinham um conhecimento de ciências ocultas muito grande lá. E estão ainda aqui, mas momentaneamente. Adquiriram ainda mais débito do que o que... Exatamente. O que a gente tem mais aqui para a gente falar? Tem muita coisa. Vamos devagarzinho. Os espíritos lá da Terra. Vamos falar um pouquinho agora dos caracteres raciais, para a gente entender. Quantas horas? Dá tempo a gente começar. Gente, muita coisa eu vou falar. Aí está o resumo, estou acrescentando coisas para a gente entender. Então, nesse processo de formação das raças, foram necessários alguns milênios de trabalho da equipe de Jesus e dos espíritos capelinos juntos. Porque, veja bem, vamos agora deduzir. A dedução é muito interessante. Como Jesus foi o governador da Terra. Esse planeta de Capela também teve o seu governador, que acompanhava também aqueles que vieram para cá, vamos falar assim, dando dicas para Jesus, dessa turminha que está chegando aqui. Uma professora falava, esse aluno vai para você, como que ele é? Como é que ele é? Tal, vamos exemplificar. Ele é assim, 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 faça isso, que você vai dar-se bem com ele, ou senão você vai se dar-se mal, tal. Basicamente é isso. Então, juntos com Jesus, foram adaptando. Teve também, na formação das raças, aí entra o que você disse, agora há pouco alguém disse, a influência do clima, das regiões geográficas, pois o organismo humano, vai se adaptando às necessidades ambientais e sazonais. É óbvio. É muito simples. Quem mora no sul, por exemplo, aqui, esse friozinho nosso aqui, para eles é de colher. Então não estão nem aí. Agora, um frio desse, lá em Recife, o pessoal não sai de casa, está morrendo quase. E muitos morrem de hipotermia, porque não está acostumado. Então, essa adaptação é natural, né? E a gente está falando isso de muitos anos atrás, não isso existia.
sei lá, protetor solar, coisas para cuidar da pele. Não tinha. Então, os habitantes, eles estavam sujeitos às situações climáticas mesmo. Lógico, a pele tinha que ser mais dura para aguentar o sol, é lógico, natural, né? Então, até hoje, nos dias atuais, né, notamos que os habitantes das zonas mais quentes têm a tom de pele mais escura, é natural, o bronzeamento é natural. Está queimando. Está queimando, do que aqueles que vivem na Suécia, na Escandinávia, tudo branquelo mesmo. Branco palmito, né? Então a gente nota que a sabedoria divina, gente, é fantástica. Que a cor da pele e os caracteres faciais são de acordo com o meio e a região onde o espírito vai reencarnar. Vai ficar tudo de acordo, tudo preparado, tudo certinho. Porque o que importa é o espírito. E o espírito não tem cor, não tem raça, não tem sexo. Portanto, somos todos iguais perante Deus. Todos iguais. E deveria ser assim perante nós, aqui encarnados. Perante nós. Esse é o nosso trabalho, né? De fraternidade. Fraternidade universal. Muito falada e tão pouco exercida, né? Por quê? Porque hoje eu reencarnei como branco, aí estou branquinho. Amanhã eu reencarno lá no meio dos índios, amarelinho. Reencarno lá em Uganda, negro. Qual é o problema? Ou melhor, já não fomos tudo isso? Já fomos. Para chegarmos até aqui, né? Lógico. São situações necessárias. Habitamos o corpo necessário. Não podemos esquecer disso. Habitamos o corpo necessário à evolução do nosso espírito. Então, vamos respeitar nosso corpo e aceitar como ele é. Primeiro ponto, né? Então, gente, é assim que funciona a vida. O que mais que nós temos aqui para falar? Acho que dá para falar um pouquinho ainda deixa eu ver, dá. A origem das raças brancas. Isso aí, gente, estão tudo no resumo, estão tudo aí, ó. Exilados, caracteres raciais e origem da raça branca. É um resumo. Então, o que a gente vai falar aqui, depois vocês vão ler, poder ter o livro, ou ouvirem o vídeo, assistir o vídeo, vocês vão entender. Então, a origem das raças brancas, vamos ver agora. Os espíritos vindos de Capela reencarnaram das regiões mais importantes da época, que era a região do Egito, norte da África, os egípcios no Planalto na região do Egito, norte da África, os egípcios, no Planalto Iraniano, no Oriente Médio, os árias, e em Israel, no Oriente Médio, os hebreus, e na Índia, sul da Ásia, os indianos, os hindus. Foi a divisão da turma de Capela. Ó, você vai para o Egito, você vai lá para o Planalto Iraniano, você vai lá para os hebreus, no sul da Ásia. É assim que foi. Então, norte da África, o Egito, lá, os egípcios. É um povo que veio. Do Planalto Iraniano, no Oriente Médio, os árias, de origem aos arianos. Os hebreus na Índia, no sul da Índia. Não, os hebreus no Oriente Médio e os hindus no sul da Índia. Para a gente entender. Hindus e indianos são a mesma coisa? É, mesma coisa. É só casta. Casta, vamos estudar as castas também aqui. Esses grupos foram formados obedecendo às afinidades fraternais e linguísticas que os unia lá em Capela. Então a turma vai ficar junto. A panelinha vai junto, já é uma coisa para ajudar. Tem afinidade. Mas a panelinha, mas os inimiguinhos também, os antipáticos vão juntos também. Porque somos presos não só pela afinidade, como também pelas antipatias. Fazer amizade mais fácil. Mas os antipáticos vão juntos também. Cuidado. Eles foram os responsáveis pelo nascimento dos primeiros ascendentes das raças brancas, esses grupos.
Então, apesar das lições do Cristo e dos compromissos assumidos com Ele, esses espíritos, né, como não podemos esquecer jamais, já foram remenajados de capela devido a dificuldades morais. Vieram para cá porque não deu para acompanhar. Ao reencarnar aqui, o que aconteceu? Eles deram exemplo aqui. Esqueceram dos compromissos deles assumidos. Como nós esquecemos da reencarnação. E das lições que foram dadas por Jesus para eles. Esqueceram. Eles que foram os primeiros descendentes dos homens brancos traziam em si as sementes do egoísmo, do orgulho, da vaidade, se achando superiores aos demais por ter maior conhecimento intelectual e muitas vezes, ao invés de ajudarem no desenvolvimento dos povos primitivos, subjugaram-nos, escravizavam eles, o que custou a eles milênios de sofrimento e expiações. Os egípcios não tinham escravos? E como tinham? E o egoísmo foi sério, né? Sério, não se misturava. Tudo. Hebreus, né? Que iam pra lá. Por não aprender a vencer suas paixões e por terem rompido os compromissos assumidos com Jesus. Sofreram muito. Então, o que a gente deduz? Que esse exílio vai depender de cada um. Se ele realmente se propõe a melhorar, ele pode queimar a etapa e melhorar muito mais rápido do que outros que ficaram muito tempo aí. Então, para a gente entender que realmente Deus não interfere no livre-arbítrio mesmo, né? Comprovadamente. Vocês estão saindo daqui porque não tem jeito, vocês ficaram mesmo. Vão para lá para vocês aprenderem. Chega aqui, vão escravizar, vão fazer tudo, mesma coisa. Orgulho. As castas indianas que nós vamos estudar aqui, que ainda existe, com toda a lei dizendo que não pode ter, ainda existe. Ainda existe. Se fosse gente, só ficava olhando lá, balançando a cabeça. Lá, não viu nada. Mas perdi é verdade. tempo. Você falou da miscigenação da raça hindu, né, dos indianos na Índia. E olha a quantidade de idiomas, não idiomas, varia Dialetos, né? dialetos É a loucura. que existe naquela terra. Vem de lá. E imagino na escrita também. É verdade. Né, dos nossos. Totalmente. Coisa interessante. É reminiscente. Então os capelinos, olha que interessante, eles tinham já uma noção muito boa, né? Eles capelinos, eles foram precursores, né? Muito interessantes das organizações, da civilização futura, criando cidades, criaram religiões, foram eles, as leis, a escrita, a medicina, e, enfim, todas as civilizações atuais, suas bases devem aos conhecimentos trazidos de capela. Tudo. Quer dizer, como não agradecer, né? Hoje a maioria já voltou, já estão voltando lá. A maioria. Já, com certeza. Bezerra de Menezes veio de capela. Originários, né? E a filharada que ficou aqui, os descendentes, são todos esses? Descendência deles. Os originários voltaram, a descendência ficou. E aqui foi a família por afinidades e as famílias necessárias, né? A família por afinidade mesmo nunca se acaba. Pode ter com outros relacionamentos, outros filhos, mas aquela lá já está pronta. E os outros estão aprendendo. Como chega às encarnações aquelas pessoas que não são afetas ao grupo familiar, as ovelhinhas negras, né? Que chegam exatamente, vai acontecer exatamente para evoluir. A gente tem até no estudo, né, Geraldo, a diferença de família e parentela. Sim, totalmente. A família é uma coisa ali junto, que veio. A parentela, ela pode estar até junto, mas veio por necessidade por causa dos débitos daquele Sim, local. exatamente. Tem diferença da família. A família, totalmente. A família, meu amor está lá. Eu vim aqui para resolver um problema aqui, mas o meu amor é lá. E as civilizações que desapareceram, os astecas, por exemplo, deixaram lá as pirâmides, aquela coisa toda, e subiram, ninguém sabe. Mas a mesma coisa dos egípcios. De que maneira desapareceu aquilo? Cadê os egípcios famosos? Aonde que foram? Cadê os maias? Os maias, os incas. Incas.
Cumpriram. Tchau. É verdade, né? E Atlântida? Chegamos lá. Hoje eu estou desculpa. Você está muito afoita. Ai, ai. Então, no estudo da história dos povos egípcio, ariano, indiano e hebreu, podemos ver os seus costumes, religião e cultura, as diferenças e os modos de ver de cada grupo vindo de Capela. Cada grupo. Então, os hebreus já sabiam que era lá, já tinha um Deus único. De lá veio, já veio a sementinha aqui. Eles já sabiam. Já sabiam. Aonde precisava, a evolução começou aí. Mas eram extremamente orgulhosos os hebreus. E são os judeus até hoje, extremamente orgulhosos, né? Estão esperando o Messias até hoje, né? Pois é. E os egípcios não acreditavam em Deus único, sendo que também estava ali. Mas aí a grande casta, que vocês vão ver aqui na frente, também, os sacerdotes não dividiam com o povo. Eles. Só a sabedoria era deles, entre eles. Eles faziam a comunicação com os espíritos. Os grandes faraós queriam ser deuses, então eles falavam que tinha vários deuses. É. Até para eles também. Então era muito fechada. Escondia o conhecimento deles para dominar a massa. Eles eram deuses. Então, como nós já falamos, esses espíritos vindos de Capela, antes de reencarnarem aqui, eles se reuniram com Jesus, né? Que prometeu a eles sua vinda no futuro, falou para eles, vocês vão que eu vou lá. E esse espírito guardava a lembrança dessa promessa nos seus corações. Vocês vão ver aqui as promessas do Cristo, vocês vão ver aqui, ó. Bonitinho aqui, quer ver? Tem aqui. Povos, as promessas do Cristo. 3:8. Promessas do Cristo. Então, Gente, mas tudo se encaixa. tudo se encaixa. Então nós vamos deixar então as promessas do Cristo para a próxima semana. Que já está muito... Está correndo, tem muita coisa. É assim mesmo, gente. Vai e volta um pouco, e ainda vamos falar mais ainda dos povos, dos 4 grandes povos. Vamos falar legal bastante ainda. E deixa eu ver que página que está aqui para me saber depois, para me saber bonitinho. Página 4. No meu coisinha aqui. Nossa, tem muita coisa para falar, gente. E aí, alguma pergunta? Está na hora das perguntas. Bem, gente, isso aqui é um resumo do livro. Lógico que se um dia vocês tiverem a oportunidade de comprar o livro, de ter em casa, eu acho que livro, cheirinho de livro, é a coisa mais gostosa que tem. É delicioso. Detesto ler coisa baixar para ler no tablet. Não gosto. Eu gosto de livro. É velho de maníaco, né? Estou ficando velho de mania, né? Eu gosto do cheirinho de... Bom demais. Então, gente, estamos encerrando nosso estudo de hoje. Muito gostoso. Pela presença de nós todos aqui. Isso é muito bom. Podemos levar a você que está em casa também um pouquinho de informação, deixando sempre uma coisinha para a próxima aula, para motivação. É o que o novelista faz, né? Deixa sempre uma pega para a semana que vem, para a gente decifrar mais alguma coisa. Mas isso é muito bom, é no bom sentido. Então vamos, nesse instante, pedir a Jesus a frutificação da água que nós iremos tomar, que você em casa também colocou sua aguinha aí, possa ser fluidificada, que você que está assistindo também possa ser abençoado, protegido, que tenha muita paz, harmonia, saúde, prosperidade. Então, com as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, dos nossos amparadores, nós encerramos nosso estudo desta tarde e voltaremos com certeza na próxima quinta. Uma boa tarde a todos.